Conferência Literal 2021, uma reunião de grandes nomes do meio cristão, abordando temas específicos e trazendo soluções práticas para a propagação do Evangelho. Realização Literal Books. Apoio Holy Digital. Rádio Transmundial. Sociedade Bíblica do Brasil. Web Rádio Frutificai. Retransmissão. Essa é a principal ferramenta que as 30 emissoras parceiras da Rádio Transmundial usam para levar a mensagem de salvação distribuídas em 14 estados brasileiros. Com material rico e diversificado, o Ministério também alcança outros países. Com 24 horas de transmissão do Evangelho, o trabalho do Projeto Antenas atinge 85% do território brasileiro e pessoas são atingidas graças à parceria da missão com rádios locais. Sintonizado em casa, no trabalho, no trânsito, a Rádio Transmundial quer estar com você. Há muito tempo, no país de Gales, o sonho de uma menina mudou a história das escrituras sagradas no mundo. Ela queria muito uma Bíblia para ser só sua. Esse sonho deu início a um grande movimento que implantou a primeira Sociedade da Bíblia em 1804. Tempos depois, em 1948, chega a vez das igrejas e cristãos brasileiros se unirem para fundar a Sociedade Bíblica do Brasil. Desde então, a SBB vem semeando a palavra de Deus e transformando vidas. Meu primeiro contato com a SBB foi no ano de sua fundação, em 1948. Eu tinha 6 anos de idade e, é claro, não tinha nem ideia do significado do gesto de meu pai. Lembro-me, apesar da pouca idade, de meu pai colocando num envelope uma oferta e dele dizendo: "Esta oferta é para a causa da Bíblia." Junto ia um papel com o nome dos 4 filhos. Isso significa que me tornei voluntário da SBB desde a sua fundação. Ame esta casa, ela te pertence, que vem há 73 anos semeando a palavra que transforma vidas. Em 1962, o programa Luz na Amazônia passa a levar assistência às comunidades ribeirinhas de Belém do Pará. Em 1966, a SBB finalmente recebe do Conselho Nacional de Serviços Sociais o certificado de entidade filantrópica. Em 1987, é inaugurada a sede nacional da SBB na cidade de Barueri, em São Paulo. Mais tarde, em 1995, no mesmo local é inaugurada a Gráfica da Bíblia, e em apenas 2 anos de trabalho passou a produzir Bíblias também para outros países. Meu nome é Márcio, trabalho no setor de rotativa impressão há 15 anos e a minha chegada aqui na SBB foi em 2007. Eu não conhecia Jesus e de alguns anos para cá a minha vida ela foi transformada pela palavra de Deus. Minha história com a Sociedade Bíblica é uma história de amor. Trabalho na Sociedade Bíblica, vai completar 22 anos esse ano, em dezembro. Eu aprendi da palavra de Deus, trabalhando com a palavra de Deus e aplicando também na minha vida e passando para as minhas filhas. No departamento a gente lê a Bíblia, a gente está lendo a Nova Almeida atualizada, todo dia a gente lê um capítulo. Vai completar 3 anos que a gente está fazendo isso, a gente não terminou, a gente está no caminho, então a gente vive também o que a gente trabalha. Sociedade Bíblica do Brasil, há 73 anos levando esperança com a palavra. Junte-se a nós, faça parte da causa da Bíblia. Olá, eu sou Isildinha Muradas e nós estamos aqui para dar continuidade
a Conferência Literal 2021. Uma nova igreja, o desafio do cristianismo no mundo em transformação. Eu gostaria, desde já, agradecer os organizadores dessa conferência, na pessoa do Neriel Lopes. Muito obrigada pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui nesse time maravilhoso que vocês escolheram para essa conferência. Eu agradeço muito e gostaria então de dizer para vocês que eu vou falar sobre reativando o Ministério da Infância na pós-pandemia. Reativando o Ministério da Infância na pós-pandemia. Então, para isso, eu gostaria de me apresentar e dizer que o meu nome é Isildinha Muradas, Isildinha mesmo, viu? No diminutivo. Eu sou odontopediatra, sou pedagoga, sou formada em Ministério Pastoral e há muitos anos, desde a minha adolescência, na verdade, estou envolvida na área de educação na igreja, no trabalho com as crianças mais especificamente e com a formação de líderes para o Ministério da Infância. E nós vamos falar então sobre reativar o ministério nesse pós-pandemia. Primeiro nós temos que pensar e lembrar que nenhum de nós estávamos preparados para essa pandemia, não é verdade? Essa pandemia pegou todos de surpresa. Todos nós fomos pegos de surpresa. Nem a igreja e nem a família estavam preparados e os dois sentiram esse impacto. O impacto de um tempo tão diferente, um tempo de reclusão, um tempo de afastamento social. Foi algo assim bem diferente na nossa vida, na nossa sociedade e no nosso dia a dia. Então, tanto igreja quanto família enfrentaram diversos problemas e desafios e estamos enfrentando ainda. Uma das coisas mais difíceis foi deixar todo mundo junto, sem atividades extra casa, extra lar. Então foi bem complicado, né? E as estatísticas mostram que por causa disso nós tivemos assim um aumento grande na violência doméstica, abusos de toda a ordem com relação às crianças, abuso físico, emocional, abuso sexual, as crianças sofreram e muitas famílias, né, infelizmente, perderam pessoas queridas, trazendo isso também um impacto muito grande na vida das crianças. E realmente é um tempo bem difícil e muitas coisas tristes acontecendo. Porém, nós temos que lembrar que não foram só coisas tristes que aconteceram na pandemia. Muitas coisas boas também aconteceram, não só as ruins. Vamos pensar nas coisas boas. Muitas famílias tiveram muito mais comunhão nesse tempo. Eles brincaram, os pais brincaram com seus filhos, os irmãos brincaram uns com os outros, muitos irmãos que estudavam cada um período e nem se encontravam direito em casa, passaram a estar juntos por mais tempo. Assistiram filmes juntos, conversaram mais e até se conheceram melhor, a gente tem que admitir, não é? Isso é um ponto positivo da pandemia em algumas famílias. E de qualquer forma, né, com as coisas boas ou ruins acontecendo, nós como igreja precisamos preparar para voltar às nossas atividades, vamos dizer, normais. Nós precisamos, talvez não vai ser aquela normalidade que a gente estava acostumado, mas a gente precisa, da melhor forma, tentar normalizar o funcionamento do ministério com as crianças na igreja. E a primeira atitude que um líder deve ter o líder do ministério com as crianças: reunir a sua equipe, reorganizar, capacitar e preparar os professores e os novos cooperadores para esse novo tempo, para esses novos desafios, para essa nova normalidade da igreja.
Então, nós precisamos agora reciclar técnicas, nós precisamos reciclar conhecimentos, reformular projetos e sonhos, porque nem sempre o que você estava sonhando para o ministério será possível colocar em prática agora, né? A ideia é não perder ninguém, trazer a sua equipe, trazer novos cooperadores, entusiasmá-lo para que haja um recomeço empolgante, um recomeço entusiasmado. E eu gostaria, então, de começar a pontuar alguns conceitos que eu acho muito importante, na verdade, eu acho imprescindíveis esses conceitos que eu vou passar a relatar para vocês para o recomeço do ministério. Antes, eu gostaria, então, de ler um texto bíblico aqui em Romanos 12, 7, que diz o seguinte: se ministério, dediquemo-nos ao ministério, e o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. E o nosso esmero começa na nossa preparação, na nossa capacitação, na nossa empolgação, no nosso entusiasmo em desenvolver aquilo que Deus coloca na nossa mão. Não é verdade? Então, eu gostaria de passar, então, a falar sobre esses conceitos. Primeiro conceito, acolhimento. Esse é um conceito que nós vamos ter agora um desafio ainda maior do que já tínhamos. Na verdade, eu acho que a igreja é como um todo que eu digo em todos os seus outros ministérios, a igreja atua pouco no acolhimento às crianças da igreja. Então, esse é um conceito fundamental para essa volta, para essa reativação do Ministério da Infância pós-pandemia. Nós precisamos agora reconquistar as crianças. Você já parou para pensar nisso? Nós temos que fazer agora um trabalho de readaptação das crianças à igreja. E você pode até estar pensando assim, como assim readaptação? As crianças já são da igreja, elas já estavam acostumadas na igreja, normalmente, em todas as reuniões da igreja. Mas, na verdade, não é bem assim. Nós estamos aí com quase 2 anos já de pandemia. Então, se você pensar que nós tínhamos crianças, principalmente os menores, né? Tínhamos crianças aí de 1 ano e meio, que já estava adaptada ao berçário, ao maternal, e agora eles voltam. Eles voltam depois de quase 2 anos, ficando só com os pais, dentro da mesma casa. Então, eles vão estranhar a volta, eles vão estranhar as pessoas, e nós temos que considerar isso, nós temos que nos preparar para essa volta. Nós temos que fazer aquele período de readaptação, assim como as escolas seculares fazem, vamos ter que fazer também, admitir os pais dentro da sala, dentro do berçário, para que as crianças se acalmem, até as crianças conhecerem os educadores que estão ali trabalhando com eles. E nós precisamos, então, nos preparar para isso, porque eu sei que tem muitas pessoas, né, que não gostam muito que os pais fiquem presentes, primeiro porque às vezes os pais tiram a autoridade dos educadores, e segundo porque às vezes os educadores não se sentem mesmo à vontade, não tem muita facilidade de trabalhar com a presença dos pais ali. Mas isso tudo é uma questão de hábito, isso tudo é uma questão de desenvoltura que a gente vai desenvolvendo quanto mais a gente faz, tá bom? Então, nós temos que nos preparar para esse tempo, principalmente com os menores. As crianças, nessa volta, nesse retorno, elas precisam perceber que elas são importantes para a igreja, que elas fazem parte do corpo de Cristo, que elas fizeram falta na igreja. Você vê, nós estamos voltando aí à normalidade, voltando aos poucos. As igrejas, em sua maioria, já estão tendo seus cultos presenciais, com algumas restrições, com alguns cuidados, protocolos e tudo mais, mas as crianças não voltaram. Então, nessa volta do ministério, na sua totalidade, nós precisamos mostrar para as crianças
quanto elas são queridas e importantes para o corpo de Cristo, que elas, na verdade, fazem parte da igreja, parte do corpo de Cristo. Então, elas têm que ser recebidas assim, né, apoteoticamente, vamos dizer assim. E eu, por exemplo, tenho uma sugestão, é preparar um culto especial para esse dia, o dia do retorno das crianças. Um culto especial, de repente você pode sugerir para cada família vir caracterizado, eu sugeria cores, né? Por exemplo, uma camiseta, uma família vem com verde, a outra rosa, a outra vermelha, enfim, fazer um culto muito colorido, a equipe de louvor, preparar louvores, e o louvor todo daquela noite para ser com músicas de crianças, músicas de pré-adolescentes, para que haja um louvor, para que elas se entendam que aquilo ali é uma homenagem, é um recebimento, é um bem-vindo para as crianças. Nós estamos dando as boas-vindas para ela num culto assim alegre, preparado para ela. E esse culto no templo, não separado, não no departamento das crianças, mas no templo, junto com toda a igreja, para que toda a igreja sinta isso também, que as crianças são importantes ali e fazem parte daquele rebanho. Isso é muito importante. Não dá agora para a gente começar só pensando no currículo. É claro, inclusive eu já disse isso no começo, que nós precisamos reunir a equipe, reestruturar, reorganizar, preparar, instruir os professores, os cooperadores ali, para nós voltarmos. E obviamente que o currículo encabeça isso. O currículo é o ensino da palavra de Deus, ensino de valores e princípios, o que nós queremos trabalhar com as crianças a partir de agora. Então é importante sim, mas não podemos ficar só nisso, porque nós precisamos receber agora as crianças que sofreram durante a pandemia, toda forma de abuso, como eu já citei, teve muita criança que sofreu, teve muita criança que ficou enlutada, mas também tem as crianças felizes. Então, as duas estão com problemas para esse retorno. As que ficaram muito felizes, talvez nem estejam querendo voltar, porque elas desacostumaram de ir. No domingo de manhã que elas estavam indo para a igreja, elas passaram a estar com seus pais, jogando, assistindo um filme, fazendo outras coisas. De repente, elas não estarão dispostas a voltar. E as que sofreram? Estarão machucadas, magoadas, enlutadas, tristes. Nós sabemos também que houve um aumento no número de divórcios muito grande nesse período. Então, quantas crianças estiveram aí seus pais separados nessa fase? Nós precisamos nos preparar para isso. Por isso, eu digo para você que a demanda agora é maior. A demanda do seu empenho, do seu cuidado, do seu entusiasmo em trabalhar com as crianças é maior agora do que já tinha que estar sendo, né? Então agora nós temos um desafio muito grande. As crianças, elas precisam ser acolhidas com amor, com sensibilidade e com empatia. Tente, pelo menos, se colocar no lugar daquela criança que sofre, daquela criança que está triste e daquela criança também que está feliz porque ficou esse tempo todo com os pais e agora não está querendo voltar para a igreja. Então, é um trabalho de reconquista, é um acolhimento. Nós precisamos acolher a todos. Segundo tópico que eu gostaria, segundo conceito que eu acho também, eu só coloquei aqui aqueles que eu acho assim, mais importantes, porque são tantos e nós não temos tempo para falar de todos. Pastoreio. Gente, pastorear crianças é uma expressão que está super em moda agora. Super em moda. Todo mundo, eu pastoreio criança, eu sou pastor de criança, hashtag eu amo pastorear criança, tudo tem saído, né, nesse tempo, né? Mas muitos que estão usando até a frase nem sabem o que é pastorear. O que é pastorear? Como que a gente pastoreia crianças? Como? Né?
não é simples, não é tão simples quanto dar uma aula, por exemplo. Não é tão simples assim. Não é simplesmente você estar na sala de aula, ministrar a lição bíblica e sair. Não. Não é simplesmente entrar numa roda de crianças e contar uma história bíblica. Não, isso não é pastoreio. Pastorear é conhecer a criança. Pastorear é dar tempo, é acolher, é brincar junto, é aconselhar, é ter empatia, é contextualizar-se. É contextualizar-se, entrar no contexto da criança. Qual é o contexto da criança? Gente, eu já fui líder de vários ministérios da infância. Eu já liderei Ministério da Infância em Três Corações, Minas Gerais, há muitos anos atrás. Eu já liderei vários ministérios da infância em Brasília, por onde morei por 12 anos. Ministérios da Infância de Igreja Batista, de Igreja Presbiteriana. Eu já liderei ministérios nos Estados Unidos, quando morei por 7 anos, além de trabalhar em ministérios de igrejas americanas, da qual também eu era membro da igreja americana e trabalhava no Ministério da Infância, e também formei, na verdade, e liderei o ministério da Igreja Presbiteriana Brasileira em Houston, no Texas, e foi assim algo maravilhoso o trabalho que nós fizemos ali como equipe. E na minha volta para o Brasil, eu liderei o ministério da Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte. Então são vários desafios, igrejas grandes, pequenas, megas, de todo tipo. Nós temos desafios enormes e nós precisamos nos contextualizar. Você imagina uma igreja enorme, com tantas crianças, uma diversidade enorme de condição social, econômica, intelectual, de toda a ordem que nós temos dentro de uma igreja. Então nós precisamos nos contextualizar. Nós estamos agora na era digital e muitas igrejas fizeram os cultos online, fizeram até trabalho com as crianças mesmo, o pessoal do ministério com crianças fez ali a contação de história online, tentou fazer algo, né? A verdade é que, como ninguém estava preparado para isso, a maioria das pessoas que precisou se utilizar das redes sociais agora, não tem muito hábito de usar as redes sociais. Essa que é a verdade, né? O pessoal nós aqui, eu inclusive, nós não somos da geração digital, da geração da internet, e todos estão tendo que se adaptar. Então, mas foi ótimo a boa vontade de todo mundo de tentar fazer algo. Porém, quando a gente vai entrar no contexto das crianças, nós vemos o seguinte: nem todas as crianças têm um computador em casa. Nem todas as crianças sabem, ou tem alguém que sabe na casa, acessar as redes sociais, acessar o computador para elas assistirem. Então, se a gente for pensar nisso, a maioria das crianças na igreja ficaram desassistidas nesse tempo, de quase 2 anos. Nós já comentávamos muito sobre essa questão, que as famílias, de uma forma geral, não têm o hábito de orar com as crianças, de fazerem um culto em casa com as crianças, ou de terem uma reunião ali descontraída, falando da palavra de Deus com as crianças. Nem todas as famílias têm esse hábito. E nesse tempo de pandemia, isso ficou muito mais acentuado. Então, nós temos que entender que as crianças que nós vamos receber são crianças que ficaram sem ninguém nesse tempo. Elas ficaram sem pastoreio, sem uma ligação até com a Bíblia, com a palavra de Deus, com as histórias bíblicas. Então, queridos, nós temos que entender o que significa pastorear. Nós vemos o seguinte: os professores, em sua maioria, eles dão a aula na escola bíblica e saem rápido.
Eles saem depressa, ministram às vezes as lições, ministram o plano da salvação e saem rápido, fazem até apelo, mas não têm a oportunidade de conversar depois e perceber quais foram as crianças que aceitaram Jesus, se houve ou não alguma conversão ali. Ela não dá esse tempo para conhecer os seus alunos, né? E outra coisa que a gente tem de problema nas salas é a rotatividade dos professores. Ninguém mais quer assumir uma classe para dar aula o ano inteiro. Eles querem fazer rodízio. Então, a cada domingo, tem professores diferentes na sala de aula. É impossível pastorear dessa forma. Então, não tem havido pastoreio. Nós precisamos lembrar disso. Nós somos, antes de mais nada, pastores de crianças. Nós somos pastores de crianças. Nós não somos só professores. Nós não somos só contadores de história. Então, pastoreio não é simplesmente cumprir uma tarefa, como ir lá e contar a história bíblica. Não, pastoreio é dar tempo, pastoreio é ouvir, pastoreio é acalentar, pastoreio é conhecer os problemas e poder aconselhar. Queridos, muitos problemas têm acontecido com as crianças, porque os adultos não se importam. Não se importam em conversar, não se importam em ouvir. As crianças parecem que não têm aquele valor que a gente diz que tem. Toda igreja, quando você vai conversar com a sua liderança, eles falam de uma forma que eles valorizam muito o ministério com crianças. Então, o ministério aqui é bem assistido, tem a fulano, fulana, que toma conta, as crianças aqui são prioridade, e quando você entra naquele ministério para você ver, não é bem assim. A princípio, você já conhece isso pelos cultos mesmo, cultos normais dos adultos. Muitas igrejas, as crianças nem no templo entram, elas já vão direto para o departamento onde acontece as atividades do ministério com as crianças. Então, elas já não têm acesso nem ao templo, muitas nem conhecem o pastor titular da igreja. As igrejas, tem igrejas também, nas quais as crianças fazem parte do louvor e depois do louvor elas são direcionadas para o seu espaço de culto. Porém, você não percebe em nenhuma equipe de louvor uma música que possa envolver as crianças no louvor. Não vê uma música que possa trazer a criança à presença de Deus na linguagem dela. O louvor é totalmente preparado para adultos, ou seja, as crianças não existem na igreja. Quando você percebe, quando o pastor pede para você cumprimentar o irmão do lado, que todo mundo sai se cumprimentando, e as crianças ali embaixo, sempre olhando para cima, e você não vê um adulto se abaixando para cumprimentar uma criança. As crianças são ou não são a igreja do presente? Como nós estamos tratando, como nós estamos pastoreando as nossas crianças? É muito importante a gente parar para pensar nisso. Pastorear não é só cumprir uma tarefa, mas é estar, é presença, é cuidado, é amor, é carinho, é atenção, é conhecer a realidade da criança. Os pastores visitam as casas, conhecem as pessoas. Então é bom a gente saber que às vezes nós estamos usando o termo, mas não estamos exercendo a função. Nós precisamos também, especialmente com os pré-adolescentes, restaurar o diálogo, restaurar a conversa, restaurar o bate-papo. Nós precisamos conversar com os pré-adolescentes. Nessa fase, nós estamos encontrando muitos problemas. Olha, eu trabalho também com capelania escolar e o que nós temos visto nesse tempo são crianças, e não só por eu estar na capelania, mas você tem assistido nos noticiários crianças se suicidando, crianças se automutilando, adolescentes totalmente desvirtuados do que é o princípio da palavra de Deus para a vida deles e dentro, muitas vezes, de famílias crentes.
Então, nós precisamos estar atentos às necessidades dos pré-adolescentes no ministério com crianças da igreja. Restaure a comunicação com eles, se disponha a fazer isso, tá certo? Reserve o dia que você estiver escalado para trabalhar no ministério. Eu espero que você se comprometa pelo menos um ano todo, mas reserve esse tempo para você estar de corpo e alma naquele ministério. Você precisa ficar um tempo a mais no final da aula, ouvindo seus alunos, conversando com eles, conhecendo a realidade, a necessidade e o que eles têm vivido nesse tempo. Então, pense nisso, tá bom? Diga para eles que você quer ouvi-los. Eu costumo dizer o seguinte: depois de eu ministrar uma aula, o plano da salvação, ou um conceito, às vezes eu falo, por exemplo, nós sabemos quem ministra a história bíblica para criança sabe que de toda a história bíblica você tira um conceito ali que você naquele dia quer ministrar. Por exemplo, honestidade. Quando você ministra, muitas crianças querem compartilhar alguma coisa depois. Às vezes um pecado, às vezes algo que elas pegaram de alguém, querem devolver, mas ela não está tendo com quem conversar e ela tem vergonha de falar. Então, se disponha. Então, eu costumo dizer o seguinte: crianças, ao final aqui da nossa aula, eu vou estar aqui. Se você precisa de alguém para conversar, se você confiar em mim, eu vou estar disponível para te ouvir, tá bom? Então, isso dá resultado. E muitos ficam, muitos mesmo. Eu quero até sugerir para você que você implante no seu ministério um gabinete pastoral infanto-juvenil. Olha que ideia top, porque as igrejas têm gabinete pastoral para os adultos, né, para os jovens, adolescentes. Às vezes, quando tem um trabalho, né, muito bom com os adolescentes na igreja, eles têm esse suporte também, mas nós não temos um gabinete pastoral infanto-juvenil para a infância e para o pré-adolescente. Nós precisamos ter. Você tem tantos psicólogos na igreja, muitas igrejas têm, né? Psicólogos cristãos que querem te ajudar. Que tal você pensar nisso? Um gabinete pastoral infanto-juvenil. Eu acho uma ideia tremenda. E eu acho muito necessário para esse tempo que estamos vivendo, tá bom? Vamos então para o nosso próximo conceito, que eu acho muito importante também. É o envolvimento da família. Envolva a família no ministério com crianças. Queridos, eu quero dizer que o maior erro do ministério com crianças é não envolver a família nesse ministério. E o maior erro da família é não se envolver no ministério com as crianças. Muitos pais nem conhecem os professores que estão ali com seus filhos, não sabem o que eles estão aprendendo, não se envolvem e nem questionam depois. E entra semana, sai semana, e as coisas, os professores estão em constante rotatividade, o pai não sabe disso, a mãe não sabe, não conversam sobre isso em casa. Gente, nós precisamos de integração, nós precisamos de integrar a família. Olha, nós somos, a igreja está um quebra-cabeça, cada um é uma peça separada, nós precisamos juntar isso. Nós fomos, cortando, não vem a palavra agora, as partes da igreja, os adultos, as mulheres, os homens, os idosos, os adolescentes. Por isso nós temos esse afastamento de gerações incrível dentro das igrejas. Nós precisamos promover atividades que envolvam a todos na igreja. Promova atividades. Aqui não tenho tempo para dar tantos exemplos, mas existem várias atividades que você pode fazer com a família e você precisa trazer pais e mães para trabalharem no ministério com as crianças. Eles precisam se envolver, precisam ver a importância que aquele ministério tem para a casa deles, para a família deles, para a vida das crianças. Um ministério da infância sem o envolvimento da família é um ministério incompleto, é um ministério manco, é um ministério faltando um pedaço.
Nós não podemos, de forma alguma, tomar o lugar dos pais na vida da criança. Não podemos de forma alguma. E nós precisamos entender a importância que o ministério e a família juntos têm na vida da criança. Porque senão nós estamos fazendo o nosso trabalho pela metade. E é óbvio que aqui eu estou falando das crianças que têm as famílias na igreja. Porque nós trabalhamos também com crianças que não são da igreja. Hoje, por exemplo, eu desenvolvo um ministério missionário que se chama Encontro de Crianças em Casa. É um ministério que eu tenho criado e já tem dado muitos frutos. Eu reúno as crianças do bairro na minha casa e essas crianças, elas não têm os seus pais nas igrejas. Aí é um trabalho diferenciado, mas mesmo assim, aos poucos, tem jeito da gente começar a envolver a família em tudo que você está desenvolvendo com a criança. Esse é um trabalho missionário fantástico que eu poderia falar numa outra ocasião. Mas nós estamos falando aqui do reativar o ministério com as crianças na igreja pós-pandemia. Vamos lá. Então, eu quero dizer que para a gente fazer isso, integrar a família no nosso ministério, nós precisamos de líderes. O líder do Ministério da Infância, não apenas os professores das salas de aula, mas o líder, aquela pessoa que lidera o ministério, que reúne a equipe, que treina a equipe, que capacita a equipe que trabalha ali. Esse líder tem que ser uma pessoa com maturidade, tem que ser uma pessoa crente de verdade, que conhece a palavra de Deus, tem que ser alguém com sabedoria, que conhece família, que conhece vida de pai e mãe. Então, não dá para adolescente liderar ministério com crianças na igreja. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, aqui é um apelo à liderança, aos pastores da igreja, que tenham um cuidado em escolher, em nomear um líder para o seu ministério com crianças. Ele precisa ser uma pessoa que conhece, que tem conhecimento disso, tá certo? Os adolescentes são bem-vindos sim no ministério para trabalhar, mas como ajudantes, como aprendizes. Nós estamos ali para formar missionários, homens e mulheres de Deus. Isso é a igreja. A igreja é uma instituição de treinamento de líderes. O ministério com crianças na igreja é um lugar de treinar a liderança do futuro, a liderança da igreja, a liderança do estado, a liderança da cidade, a liderança do seu bairro, a liderança do nosso país está ali no ministério com as crianças. A nossa responsabilidade é muito grande com relação a isso. Nós temos que entender que a nossa responsabilidade é enorme e nós precisamos investir nisso, tá bom? Quarta atitude, quarto conceito importante é atitude. Atitude. Esses conceitos que foram falados até agora, se colocados em prática, a volta, o retorno do ministério já vai ser um sucesso, né? Já vai ser maravilhoso. Só que para que tudo isso aconteça, nós precisamos de atitude. Nós precisamos de coragem, de disposição, de envolvimento, de compromisso. É isso que nós precisamos. Tá certo? E eu vou te falar uma coisa. Houve uma máxima que há alguns anos nós começamos a propagar e que vem pelos anos afora, que é os pais que são responsáveis pela vida espiritual das crianças e não a igreja. Isso tem se propagado. Gente, eu não estou dizendo que isso não é verdade. É verdade, os pais são responsáveis, claro, pela vida espiritual dos seus filhos. Você encontra vários versículos bíblicos que dizem isso. Só que a nossa responsabilidade como líderes, como pastores de criança, não está anulada por isso, não. Deus vai cobrar dos pais, mas vai cobrar de você também. Infelizmente, por causa dessa ideia, muitas igrejas até acabaram com a escola bíblica.
Não há mais escola bíblica dominical em muitas igrejas. Não há mais escola bíblica na igreja. Então, porque os líderes acham que a responsabilidade não é deles, é dos pais. E as crianças têm ido, então, somente nos cultos à noite, de domingo, e eles ficam com as crianças enquanto os pais estão no culto. Nós precisamos tirar isso da nossa cabeça. O ministério com crianças é um lugar de ensino, de treinamento, é um lugar de ensinar a criança a conhecer a palavra de Deus, a amar a Bíblia, a amar a Deus e a conhecer Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Nós não podemos tirar essa responsabilidade dos nossos ombros, porque o Senhor Jesus vai cobrar da gente, viu? Ainda é a nossa responsabilidade, sim, fazer Jesus conhecido na vida das crianças. Não queiram se esquivar disso, porque nós não estamos livres dessa responsabilidade, tá certo? E é claro que Deus vai cobrar dos pais, com certeza, a parte deles, mas não vai deixar você de lado, não vai me deixar de lado, por isso também não, tá certo? Nosso chamado é algo importante, é algo que deve haver compromisso, que deve haver responsabilidade, e nós não podemos abrir mão disso, tá certo? Você é um homem, uma mulher de Deus, crente em Jesus Cristo, que tem responsabilidade sobre a vida dos pequenos. Amém, queridos? Não basta de forma alguma ser chamado de pastor, ser chamado de líder, né? Ser chamado de professor e não ter a atitude do cargo que ocupa. Eu gosto de uma música do meu marido que se chama Candeia, quando ele diz: não adianta ler a Bíblia e não ser candeia. Não adianta ir à igreja e não ser candeia, não adianta dar o dízimo e não ser candeia. E é verdade, não adianta a gente querer ser chamado de pastor ou ser chamado e não ter atitudes de pastor, não cumprir com os deveres que o pastorado exige de nós, tá certo? E eu aqui não estou dizendo de um pastor com ordenação pastoral, estou dizendo de um líder de criança. Você está pastoreando criança, você tem responsabilidades. E o seu compromisso primeiro é com o Senhor e é para Ele que nós prestamos contas da vida de cada criança que passa por nós, tá certo? Então, eu gostaria, para terminar aqui, tá certo? Eu gostaria só de deixar 3 detalhes que eu acho muito importantes da gente aderir para o nosso ministério. Primeiro, pare de chamar o seu ministério de ministério infantil. Que nomenclatura que diminui o ministério. Não chame o seu ministério de infantil. Não chame a sua história bíblica de historinha. Não chame o culto das crianças de cultinho. Não, queridos, olha, você acha, a criança que é ministrada, ela é ministrada, as histórias bíblicas da palavra de Deus, a mesma que é ministrada no púlpito da igreja. Ela só é ministrada no contexto da criança. Ela é contextualizada, mas ela não é diminuída, não. Ela continua sendo a palavra de Deus poderosa. Não é historinha. Quem vai contar historinha hoje? Como assim historinha? Não. Então, acabe com isso. Ministério infantil desvaloriza a criança, porque quem exerce o ministério são os adultos com as crianças, em prol das crianças. Então, chame o seu ministério de Ministério da Infância, Ministério com as Crianças. Tente fazer isso, tá certo? Procure trazer seriedade, é essa palavra que eu quero ver. Seriedade para o ministério que você exerce, porque é muito sério o ministério com as crianças. Segundo ponto, pare de chamar os obreiros desse ministério, as pessoas que trabalham, os professores, os cooperadores, aqueles que servem lanche, seja qual for a atividade dele, pare de chamá-los de voluntários. E eu vou dizer para você, voluntário é uma pessoa que ela dá o seu tempo quando ela pode. É o tempo assim, é um tempo descompromissado.
ela vai, serve 1 hora, serve 2 horas, serve meia hora, não, aquele dia, outro dia ela não quer ir, não vai, porque ela não tem obrigação de ir, porque ela é voluntária. Quem tem obrigação, a gente pode perceber isso nas empresas. Quem tem obrigação de ir é um funcionário que recebe, que bate cartão, né? Se ele é voluntário naquela empresa, ele aparece lá o dia que ele quer, a hora que ele quer. Não é assim? Pois é. Então, nós não temos voluntários no Ministério com Crianças. Nós temos educadores, nós temos pessoas que trabalham. Pare de chamá-los de voluntários, né? Chame de pastores de crianças, chame de educadores. Eu gosto da nomenclatura educadores, porque eu acho que é bem aquilo que a gente faz no ministério. E além disso, geralmente, né, as igrejas têm no ministério com crianças um pastor que é líder daquele ministério. Então, que ele seja o pastor do ministério, né, responsável por tudo ali, pelas pessoas que estão ali. O pastor e o líder do ministério com crianças, ele é o pastor e o líder da equipe também. Ele não pode se esquecer disso. Ele precisa pastorear a equipe dele, treinar a equipe dele, ouvir a equipe dele, visitar a equipe dele. Isso é muito importante, viu? Lembre-se disso, tá certo? Comemorar o Dia dos Professores, tem muita coisa que o líder do ministério precisa fazer, tá certo? E nós precisamos, então, parar com essa questão de chamar só de voluntários. Eles têm nome. Você sabia que todos os diáconos da nossa igreja, da sua igreja, da minha igreja, eles são voluntários? Eles prestam um serviço voluntário para a igreja? Mas você já ouviu alguém, algum dia, chamar um diácono de voluntário? Nunca! Eles são chamados de diáconos, são respeitados e são tratados como tal. Então, nós precisamos trazer essa seriedade para o ministério com as crianças, tá certo? E olha, pare de implorar por voluntários. Esse é o meu terceiro detalhe que eu gostaria de falar com você. Pare de implorar por voluntários. O que você precisa é mostrar serviço. O que você precisa é ser entusiasmado. Você precisa compartilhar os seus sonhos, os seus desejos. Você precisa compartilhar os seus projetos com a sua equipe, com os pais, com a família, com a igreja, com a liderança. Você precisa pedir aos pastores da sua igreja para fazer parte da equipe ministerial da igreja, porque você quer participar das reuniões, você precisa colocar o seu ministério em evidência. As crianças precisam ser protagonistas. Nós precisamos parar de ficar na moita na igreja. Essa que é a verdade. E eu tenho uma frase que eu gosto muito. Quem compartilha sonhos não implora por voluntários. Entusiasmo é tudo. Entusiasmo, trabalho, né? E eu fui militar do Exército também. E no Exército nós temos uma máxima que a gente fala assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos ser exemplos de entusiasmo, de alegria, de compromisso, de determinação, de responsabilidade nesse ministério, que é tão importante para Jesus, que é tão importante na igreja, que é tão importante para o futuro. Sim, para o futuro. A criança é a igreja do presente, mas elas são os líderes do futuro, e é isso que nós precisamos pensar e é nisso que nós precisamos investir, tá certo? Deus abençoe você. Eu gostaria então de terminar aqui apresentando para vocês esse livro, Cristianismo Pós-Pandemia, Impacto e Oportunidades. Você precisa conhecer esse livro. Muito interessante, foi escrito durante a pandemia e traz muitas coisas interessantes que nós podemos aproveitar agora nesse retorno para a igreja, retorno do ministério com as crianças na igreja. Então, leiam esse livro, que foi organizado por Neriel Lopes e tem vários autores aqui que escreveram. Cada capítulo foi um autor que escreveu e está muito diversificado e muito bom, muito interessante. Deus abençoe você, abençoe a sua família
E muito obrigada mais uma vez pela Conferência Literal 2021, que vem trazendo aí essa força, essa elucidação para essa nossa volta pós-pandemia. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.